Algo sombrio está acontecendo ao norte da América do Sul. Movimentos silenciosos, aviões de carga decolando à noite, comboios militares avançando sem alarde. As imagens de satélite não deixam dúvidas. Os Estados Unidos estão se aproximando da Venezuela. E rápido. O cerco já começou. Bases americanas no Caribe e na Colômbia receberam reforços nas últimas semanas. Navios de guerra se aproximam discretamente da costa venezuelana. E a pergunta que ecoa em Washington, Moscou e Caracas é uma só. Será que estamos a um passo de uma intervenção militar? Segundo relatórios obtidos por agências internacionais, o Pentágono autorizou o envio de tropas de elite e aeronaves de reconhecimento para monitorar os movimentos das forças de Maduro. O pretexto oficial é o combate ao narcotráfico e a influência de grupos paramilitares na fronteira. Mas ninguém acredita nisso. Por trás do discurso diplomático, há algo muito mais perigoso. O governo americano parece decidido a testar os limites do regime venezuelano e talvez derrubá-lo de dentro. Nos bastidores, fontes da inteligência indicam que a movimentação militar dos Estados Unidos coincide com reuniões secretas entre líderes opositores e generais desertores de Maduro. Coincidência? Difícil acreditar. E enquanto isso, Maduro entra em modo de sobrevivência. O regime venezuelano colocou suas forças armadas em alerta máximo. Caças Sukhoi foram deslocados para a fronteira com a Colômbia. Mísseis antiaéreos foram posicionados ao longo da costa. E Caracas começou a falar em ameaça iminente, mas o tom das mensagens mudou. Não é mais bravata, é medo. Fontes próximas ao alto escalão venezuelano descrevem um presidente isolado, pressionado e desconfiado, até dos seus próprios generais. Maduro sabe que os ventos mudaram. Desde a ascensão de novos líderes na América Latina, o equilíbrio regional está se desfazendo. Os Estados Unidos voltaram a agir com força, e a Venezuela, sozinha e economicamente fragilizada, tornou-se um alvo fácil. O que está por vir pode mudar completamente o mapa político da região. Há quem diga que a operação militar americana não seria uma invasão tradicional, mas uma ação coordenada de contenção, que começaria com bloqueios navais, sanções extremas e sabotagem de infraestrutura crítica. Energia, comunicações, transporte. Tudo pode ser paralisado em questão de horas. E o mais assustador, segundo especialistas, Washington já tem o apoio tácito de 3 países sul-americanos para agir, caso o regime venezuelano entre em colapso. Por enquanto, ninguém confirma oficialmente. Mas os movimentos nos radares e o aumento de voos militares nos últimos dias são evidências que não podem mais ser ignoradas. O cerco está se fechando. E pela primeira vez em anos, Nicolás Maduro parece sentir o peso real da palavra queda. O xadrez está montado. E as peças estão se movendo rapidamente. As próximas 48 horas podem definir o destino da Venezuela. Relatórios interceptados por analistas internacionais mostram que forças americanas estão em movimento coordenado nas águas do Caribe. Imagens de satélite revelam navios de ataque anfíbio e porta-aviões do tipo Wasp Class aproximando-se da linha marítima venezuelana. A justificativa? Exercícios navais de rotina. Mas nenhum especialista acredita nessa explicação. Na base aérea de Curaçao, helicópteros Black Hawk e aeronaves de vigilância, P-8, Poseidon foram mobilizados, prontos para reagir a qualquer ameaça regional. Entretanto, o timing é preciso demais para ser acaso. A cada hora, o mapa militar da região se ilumina com novos sinais de atividade. É como se o Pentágono estivesse testando os nervos de Maduro, esperando um erro, uma resposta impensada, um disparo fora de hora que justificasse a ação. E o clima dentro da Venezuela é de puro caos. Relatos de civis descrevem comboios de tanques e veículos blindados percorrendo Caracas, enquanto sirenes ecoam nas principais cidades fronteiriças. A população sente o medo no ar. As redes sociais foram tomadas por vídeos amadores, mostrando movimentações suspeitas de tropas e aeronaves não identificadas cruzando o céu. E o mais inquietante, há rumores de deserções dentro das Forças Armadas. Um grupo de oficiais de alta patente teria entrado em contato com intermediários norte-americanos, oferecendo cooperação interna
em troca de garantias. Isso significa que o cerco não é apenas externo. Maduro pode estar cercado também dentro do próprio palácio. Enquanto isso, a CIA intensifica suas operações de inteligência. Relatórios apontam que agentes disfarçados estariam infiltrados em áreas estratégicas de Caracas, monitorando o sistema de defesa e os movimentos das unidades leais ao regime. O objetivo? Identificar o momento exato em que o colapso se torna inevitável. E nesse tabuleiro, a Rússia surge como o único aliado disposto a intervir. Moscou já enviou alertas diplomáticos a Washington, avisando que qualquer tentativa de intervenção militar será vista como uma provocação direta. Mas as palavras perdem peso diante da realidade. A economia russa está pressionada e Putin enfrenta seus próprios desafios internos. Será que ele realmente estaria disposto a arriscar um confronto com os Estados Unidos por Maduro? Poucos acreditam. Enquanto o mundo observa, Maduro intensifica o discurso nacionalista. Em rede nacional, acusa os Estados Unidos de conspirarem para roubar o petróleo venezuelano e destruir o país por dentro. Mas a verdade é que o tom de sua voz já não convence nem seus seguidores mais fiéis. Há tremor, hesitação e medo. Do outro lado, o governo americano não nega nem confirma. Mas há sinais claros de que algo grande está prestes a acontecer. Um alto funcionário do Departamento de Defesa, sob anonimato, afirmou a uma emissora internacional: os Estados Unidos não vão tolerar ameaças à segurança regional. Se Maduro cruzar a linha, estaremos prontos para agir. O problema é que ninguém sabe onde exatamente essa linha está. E talvez, neste momento, ela já tenha sido cruzada. As próximas horas podem mudar tudo. A tensão que antes parecia distante, agora está prestes a explodir em pleno território latino-americano. Relatórios não confirmados indicam que navios de guerra americanos já estão operando a menos de 150 quilômetros da costa venezuelana. Imagens mostram aviões sobrevoando a região de La Guaira, enquanto o governo tenta negar o óbvio. O país está cercado. Maduro, pressionado e encurralado, tenta exibir força. Convoca o povo para defender a pátria até o último homem e promete resistir a qualquer tentativa de invasão. Mas as ruas contam outra história. Supermercados vazios, postos sem combustível e uma população mergulhada no medo. Famílias inteiras deixam as cidades fronteiriças em busca de abrigo, temendo o pior. Na madrugada anterior, explosões foram ouvidas em uma base militar próxima a Maracaibo. Fontes locais falam em sabotagem. O governo culpa agentes estrangeiros, mas a verdade é que ninguém sabe quem atacou ou por quê. Seria o início de uma operação secreta americana? Ou uma jogada interna para criar um inimigo comum e unir o país pelo medo? Enquanto isso, o mundo assiste, dividido. Na ONU, as discussões são tensas. A Rússia exige respeito à soberania venezuelana. Os Estados Unidos respondem que a liberdade dos povos oprimidos é inegociável. E a China, silenciosa. Mas o silêncio chinês nesse jogo fala alto. Analistas acreditam que Pequim esteja apenas observando, pronta para lucrar com o caos que se aproxima. E é nesse ponto que o tabuleiro global se desorganiza. O colapso da Venezuela pode significar o início de uma nova disputa de esferas de influência no continente americano. Um novo tipo de guerra, não declarada, híbrida, invisível, feita de sanções, sabotagens, desinformação e drones que atacam sem aviso. Dentro do Palácio Presidencial, Maduro teria ordenado a evacuação de familiares e assessores próximos. A paranoia cresce. Desconfia dos generais, teme traições. E já há quem diga que um plano de fuga está sendo preparado, possivelmente rumo a Nicarágua ou à Rússia. Mas a essa altura, pode ser tarde demais. Em Washington, fontes da Casa Branca confirmam que todas as opções estão sobre a mesa. E quando essa frase é dita, o mundo inteiro prende a respiração. No chão, as tropas venezuelanas se espalham. Os radares detectam objetos não identificados cruzando o espaço aéreo próximo à fronteira. O sistema de defesa é ativado. Sirenas tocam. E o que se ouve nas comunicações internas é uma única palavra repetida com desespero: contacto. O relógio avança. O tabuleiro está armado. Um erro, um disparo acidental, um comando mal interpretado,
e o hemisfério pode mergulhar no caos. Maduro sabe disso. E os Estados Unidos também. Agora, o jogo é psicológico. Cada movimento é calculado, cada silêncio, uma ameaça. Mas no fundo, há uma verdade que ninguém quer admitir. O colapso já começou. E se a história nos ensinou algo, é que quando os impérios se movem, nada permanece igual. O cerco se fecha. As sombras avançam. E a pergunta que ecoa é a que todos temem responder. Será que estamos prestes a ver a queda final de Nicolás Maduro? Ou o início de um conflito que pode incendiar toda a América Latina? Aqui é o Xadrez Político. E o jogo está apenas começando. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e comente agora. Você acredita que os Estados Unidos vão realmente atacar a Venezuela? Sua opinião vai aparecer no próximo vídeo. E lembre-se, no tabuleiro do poder, cada peça em movimento pode decidir o futuro do mundo.